Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Oi, Marcos. Aqui de novo. Oi, Murilo. Hoje a gente recebe um cara que já é conhecido aqui na podosfera, já circula por vários podcasts, o Rafael Rodrigues, também conhecido como Algures do MDM. E aí, Rafael? Estamos aí, eu aprendi nesse episódio que o Bob Dylan é o Sócrates da música. Esse é o nosso episódio número 6 e hoje a gente falou sobre Sócrates. E se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar a gente no filosofiapop.com.br e deixa lá o seu comentário, que é importante pra gente sempre ter o retorno, pra saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. Inclusive, esse programa foi sugestão do próprio Rafael, do próprio Algures, nos comentários lá do programa, e a gente convidou ele, porque sabe também, conhece também do assunto, pra fazer com a gente. Nos posts lá do site, a gente coloca o que foi discutido também, informações sobre os filósofos, as referências que a gente está citando, e fala também das redes sociais e e-mail para contato. Se você quiser ajudar a gente a crescer mais, é importante também você avaliar a gente no iTunes, que ajuda bastante. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre os temas filosóficos numa linguagem mais acessível. E a ideia é usar também algumas referências culturais e trazer música, trazer programas de TV ou filme para ilustrar melhor os conceitos. E a gente se encontra aqui a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras. O nosso papo de hoje foi sobre o Sócrates. E o que você achou aí da conversa, Rafael? Eu achei muito legal. Eu, na verdade, como eu comentei, eu gosto do Sócrates, gosto do período grego que ele está inserido, mas eu não sou um especialista em Sócrates, né? Então é bem legal fazer esse tipo de papo. E além de falar algumas coisas sobre o que eu sei e aprender também, né? Aprender mais sobre o assunto. Então eu achei muito bom. Eu que não sei nada de filosofia quase, tô aqui sempre só aprendendo. Cara irônico. Mas não sei mesmo. E você, Marcos, o que você achou dessa conversa? Eu acho que já sempre acrescentando, aprendendo mais coisas. A gente constrói um papo e aprende uma coisa a partir desse jogo de pedir e dar razões. Estamos socráticos hoje. Então, vamos direto agora para a nossa conversa sobre o Sócrates. Hoje a gente recebe aqui o Rafael Rodrigues para conversar sobre o Sócrates. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí, Rafael, dizer para quem não te conhece ainda, quem é você e com o que você trabalha. Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado. Eu sou Rafael, mas muita gente me conhece como Algures na internet, porque eu escrevo para alguns sites, um deles é o MDM, que é um site que escreve sobre quadrinhos de uma forma mais bem-humorada. Se você não conhece o MDM, é melhor não conhecer. Os caras lá são... que o negócio lá é meio tenso. Ou então, se quer conhecer, eu espero que conheçam, mas não leiam os comentários, só isso. E eu também escrevo para outros sites, eu escrevo para site de divulgação científica, e eu sou formado em filosofia, e eu sou redator publicitário também. Essa é a minha apresentação básica. Bacana, ter uma presença do pessoal do MDM aqui é uma honra pra gente. A nossa conversa hoje vai ser sobre o Sócrates, e eu começo perguntando pro Rafael quem foi o Sócrates. Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer e ao mesmo tempo é a mais complicada, né? Porque, diferente dos outros filósofos que vieram depois do Sócrates, a gente não sabe nada, vamos dizer, entre aspas, da boca do Sócrates, né? Tudo que a gente sabe sobre a pessoa Sócrates vem de relatos de terceiros, né? E como antigamente não existia muito critério, assim, como que a gente tem hoje sobre como é que tem que ser um texto científico, como é que tem que ser um texto histórico, como é que tem que ser um texto poético, como é que tem que ser uma biografia e tal, e como é que tem que ser um texto filosófico, enfim, é difícil dizer com certeza o quanto desses relatos correspondem à realidade, assim, são literais, né? Então, falar sobre quem era Sócrates é mais fácil falar sobre quem era Sócrates para quem escreveu sobre Sócrates do que propriamente sobre Sócrates, né? Essa aqui é... Tem muito do Platão, né, do que ele escreveu sobre Sócrates, né? A filosofia considera 3 fontes primárias, assim, existem mais e outras fontes indiretas, assim, mas a história da filosofia, pelo menos, considera 3 fontes primárias, que é o Platão, o Xenofonte e o Aristófanes. E 3 personalidades
completamente diferentes e que conheceram o Sócrates em momentos completamente diferentes. Então, existem várias coisas do pensamento do Sócrates que aparecem nas obras desses três autores que muitas vezes se contradizem, assim. Então, pode ser que elas se contradigam porque são de épocas diferentes, então vamos dizer, são Sócrates diferentes. Pode ser que se contradigam porque possuem intenções diferentes, né? O Platão, por exemplo, a gente sabe que provavelmente tem muitas das ideias do Platão que ele colocou na boca do Sócrates, ou seja, o Sócrates é principalmente um personagem na filosofia do Platão, né? Então, muito do que o Sócrates fala nas obras de Platão não é necessariamente o pensamento do Sócrates, assim, ele apenas serve como o personagem que carrega as visões do Platão, né? E George Xenofonte era um historiador, então a gente poderia até dizer que ele teria, vamos dizer assim, um pouco mais de veracidade no que ele fala, mas naquela época escrever história também não era uma ciência exata. Ainda não é uma ciência exata, né? Mas é uma forma de dizer. Então tem coisas que ele fala, por exemplo, tem um livro que aqui saiu, pelo menos a edição que eu tenho é chamada de Ditos e Feitos de Sócrates, mas é a apologia ao Sócrates, que é a defesa que o Xenofonte tenta fazer, que é basicamente a defesa, mas ele fala de muitas coisas que ele não teria como ter presenciado, assim. Porque uma que ele morava muito longe, ele não morava exatamente, tipo, em Atenas, assim, ele morava mais pras periferias, assim, mais na área fora, assim, então, enfim, tem várias pequenas coisinhas ali que fica meio difícil de saber se ele realmente tá falando uma coisa, registrando mesmo documentando de forma histórica, ou simplesmente inventando, ou simplesmente escrevendo o que ouviu falar de alguém, o que daí também já fica meio complicado. E o Aristófanes era hoje a gente consideraria ele um comediante, né? Ele escrevia as comédias gregas, então o personagem Sócrates que ele usa, principalmente numa obra chamada Nuvens, uma que é um Sócrates muito novo. A época que ele escreveu o Sócrates, tipo, Platão e Xenofonte eram crianças, assim, eram bebês, assim, então é um Sócrates que, por exemplo, esses dois não conheceram. Só que, ao mesmo tempo, o Sócrates do Aristófanes é um personagem completamente diferente do Sócrates que a gente conhece, assim, quase reconhecível, assim. Então, como o Aristófanes tinha muito dessa coisa de comédia, da sátira, da paródia, coisa assim, é difícil imaginar que o Aristófanes estava ali representando o Sócrates de verdade. Era mais provável que ele estava ou usando de sarcasmo ou usando Sócrates para, na verdade, associar a imagem do Sócrates, que era uma imagem bem conhecida, a vários, vamos dizer assim, vários tipos de pessoas da época, assim, vários tipos de pensadores da época, que ele colocou tudo numa pessoa só, que ele acabou chamando de Sócrates porque era uma pessoa pública, e talvez porque ele era considerado meio feio, assim, então talvez a cara dele já era considerada uma caricatura mesmo, assim, talvez por isso Aristófanes tenha usado ele. E, Marcos, será que existe alguma dúvida sobre a existência mesmo do Sócrates histórico ou não? Sobre a existência dele a gente tem mais certeza do que sobre a existência de Jesus. Já é um bom começo, né? Tem muita gente que acredita que Jesus existiu, então Sócrates é mais garantido. Tem muito mais documento histórico, tem muitas fontes, como o Rafael disse aí. Além desses documentos que são os mais canônicos de relação direta, tem uma série de pequenos fragmentos de outros relatos, porque o gênero diálogos socráticos bombou depois da morte de Sócrates. Só que eu queria só provocar assim a sua pergunta, qual que é o Sócrates verdadeiro, é filosófica demais, cara. Como o Rafael colocou, essa divisão de discurso sério e discurso não sério não existia, assim. Então, talvez o Platão inventou a filosofia justamente inventando essa divinização da vida de alguém, né? Ele inventou esse jogo de escrever biografias e colocar o biografado como maior do que um exemplo sobre-humano, assim. Então, Platão começou esse jogo e a gente continua jogando ele muitas vezes. E parece que todos os filósofos, depois que tentaram pensar a filosofia como forma de vida, tiveram que jogar esse jogo. De traduzir a vida de Sócrates, de inventar um Sócrates, né? Traduzir o que seria esse cara que não falou nada, esse cara que está em silêncio, qual que seria a máscara dele. Mas enquanto a existência real dele, acho que não há dúvida, porque tem muitas fontes sobre isso, né? E até também é complicado, se a gente for parar pra pensar também, aquela coisa assim,
Se eu for escrever sobre um de vocês, eu não vou escrever sobre vocês verdadeiro, assim. Eu vou escrever sobre o que eu vi do que vocês fazem, de como vocês são. E o que nunca vai ser uma representação fiel, assim. Porque a gente tem esse viés, a gente sempre tem um viés psicológico, assim, por exemplo, de ter alguma coisa que faz a gente não gostar de uma pessoa. Aí tudo que a pessoa falar já vai ter um elemento negativo ali, eu já vou enxergar diferente. A mesma coisa, o inverso. Se eu admiro muito uma pessoa por qualquer motivo que seja, eu vou acabar sendo tendencioso com relação às coisas que ele fala, a forma como ele age, de enxergar de uma forma diferente. Se eu fosse escrever a respeito, provavelmente não ia ser literal, não ia ser fiel, sabe? Então, isso é uma opinião pessoal, tá? O fato de pessoas como Platão, como Xenofonte, não darem relatos reais no sentido de que aconteceram no período, né, e aconteceram com o Sócrates, não significa necessariamente que os relatos não sejam realistas, né, ou sejam compatíveis com Sócrates, ou com pelo menos como eles viam o Sócrates enquanto conviveram com ele, né. Mas mesmo assim, pelo menos pelo pessoal que estuda o texto do Platão, tem algumas partes que parece que ele está mais tentando representar o Sócrates que ele conheceu e algumas partes que ele está tentando mais colocar o pensamento dele usando o personagem, né? Sim, com certeza. Assim, o Platão, eu brinco, mas não muito, assim, que o Platão era apaixonado pelo Sócrates, assim. Então, se tem alguém que é tendencioso para idealizar o Sócrates, eu acho que no caso do Platão, idealizar seria realmente a palavra correta, assim, é ele, assim. Então ele idealizou muito o Sócrates, assim. Ao mesmo tempo, ele tinha uma visão filosófica, pelo menos de conceitos, assim, diferente da que a gente conhece que o Sócrates tinha, né? A gente não pode dizer com certeza absoluta que o Sócrates não era adepto de uma teoria das ideias como o Platão, justamente porque ele nunca falou que tinha ideias, né? Ele, pelo menos até onde a gente conhece do Sócrates, se ele tinha opiniões, ele preferia não dá-las, né? Ou então, pelo menos, levar as pessoas a ajudar a definir as coisas e tal, e chegar num momento em que talvez ele fizesse as pessoas chegarem até o que fosse a opinião dele. Mas ele nunca chegou e disse, ok, a minha opinião é essa. Então a gente não tem como dizer com certeza, né? Até hoje a gente não tem como dizer com certeza se ele realmente, por exemplo, adorava os deuses ou não, que foi uma das acusações que ele não adorava os deuses da cidade. A gente não tem como ter certeza. O Xenofonte diz que não, né? E nesse Ditos e Feitos de Sócrates que eu falei, ele dá alguns relatos para confirmar que o Sócrates acreditava nos deuses da cidade. Fora que ele acreditava pelo menos na divinação, né? Porque, segundo Platão, o oráculo de Delfos, que disse para ele que ele tinha essa missão de filosofar, vamos dizer assim, né? Missão dele de ser o chato da galera, né? Que chegava lá. Não só de ser o chato, de ser o primeiro hipster. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque ele era contra a escrita, né, cara? É dito que ele era um cara que ele nunca deixou nada escrito, porque não é porque ele não queria escrever. Quer dizer, a gente pode argumentar que talvez ele não fosse, nem soubesse escrever, mas independente disso, ele era meio que contra a escrita, assim, né? Ele meio que disse, meu Deus, as pessoas vão escrever, vão esquecer, não vão mais memorizar nada. E aí ele preferia falar. Então ele foi o primeiro hipster. Eu acho que parece que tem alguns... Quando surge essa questão de se ele era alfabetizado ou não, eu li isso uma vez porque... Acho que até numa entrevista com o Renato Giannini, o jornalista, acho que foi o Roberto Diniz, né, que chama, né? Ele levantou essa questão, falou que ele falou que achava que o Sócrates não era alfabetizado. Aí parece que eu fui ler, parece que tem algumas referências do Sócrates lendo algumas coisas. Sim. Mas aí entra naquela questão de se é realmente uma representação fiel ou não, né? Eu acho que no caso do Sócrates isso é irrelevante, assim. Porque a nossa ideia de alfabetização, se a gente falar sobre alfabetização aqui, é bem provável que os ouvintes vão associar a alfabetização à educação ou à intelectualidade, né? Tipo, o primeiro passo para a intelectualidade é a alfabetização. E a alfabetização basicamente é de saber ler e escrever, né? E claro que na nossa sociedade, saber ler e escrever
é o início desse processo de intelectualização, de racionalização, de pensamento crítico e etc. Mas na Grécia Antiga a coisa funcionava bem diferente, né? Então eu não sei se caberia. Eu acho que uma coisa que acontece de dizerem que ele não é... de levantar a questão dele ser ou não alfabetizado, não só por ele não gostar da escrita, talvez ele não gostasse da escrita porque ele não soubesse escrever mesmo, mas é porque ele também tinha umas manias que eram meio fora. Ele dizia umas coisas, pelo menos segundo Platão, que era meio fora, assim, meio estranha para a sociedade da época. Ele, por exemplo, ele falava que tinha aprendido... Ele falava que ele tinha aprendido sobre erotismo com uma sacerdotisa de Mantineia, e ele falou que tinha aprendido retórica com Aspásia de Mileto, que era amante do Péricles. E na Grécia Antiga, isso é bom contextualizar para os ouvintes que não conhecem muito essa parte. Na Grécia Antiga não existia educação para a mulher, assim. Então a mulher tinha funções bem específicas na sociedade, mas essas funções não eram normalmente cultas, assim, nem de participação política, nem de nada. Não que não tivesse tido mulheres que tenham participação política, teve, mas não era essa a vibe, assim. A mulher era vista como um ser inferior numa hierarquia humana, vamos dizer assim. Até talvez inferior aos escravos da época, se a gente for levar em consideração, porque não existia a visão depreciativa que se foi ter da escravidão dos escravos, né, em relação à escravidão nos últimos séculos ali, né, com a escravidão, principalmente a escravidão africana, não condiz com como era a visão da escravidão na época da Grécia Antiga, né. Então, as mulheres tinham um lugar meio ingrato, assim, naquela sociedade. Então, as pessoas dizerem, o Sócrates dizer que foi educado em alguma coisa por uma mulher, era uma coisa meio subversiva, assim, de dizer. Né? Então, daqui a pouco, posso levantar essa questão dele talvez não ser alfabetizado, porque as pessoas podem pensar assim, bom, não tem como essa mulher ter sido alfabetizada para ensinar retórica para ele. Ela não teria como ter, não importa a idade que ela tivesse, ela não teria como ter esse, segundo a visão da época, né? Ela não teria como ter essa habilidade, então talvez as pessoas assim, bom, então daqui a pouco o Sócrates pode até ter aprendido com uma mulher, mas ele não teve a educação formal, né? Ele aprendeu aqui e ali com coisas diferentes, com pessoas diversas e criou sua própria linha de raciocínio, sua própria linha de conhecimento, né? Mas isso é especulação, assim, né? E até porque, na época, o padrão era a pessoa não ser alfabetizada, né? Então não era nem importante, assim, a alfabetização é uma coisa de elite, mais pra elite, né? Até porque era uma coisa relativamente nova, né? A escrita e leitura era uma coisa relativamente nova, né? Para ter uma ideia, o Homero e o Hesíodo, que eram um século, eu acho, anterior, um pouco mais que isso ao nascimento do Sócrates, quando eles ainda existiam, mas aí ainda era uma época em que não se escrevia. Ainda era uma época em que o Homero, por exemplo, juntou todas aquelas coisas de compilação da mitologia e dos deuses e coisas assim. Tradicionalmente ele diz que foi ele que compilou, né? E ele recitava essas coisas oralmente, né, na praça, e as pessoas iam lá frequentemente, assim. Elas iam lá, por exemplo, se ele dissesse que ele ia estar lá segunda, quarta e sexta, as pessoas iam lá toda segunda, quarta e sexta para ver se ele mantinha o discurso, se ele continuava lembrando as coisas nos mínimos detalhes, assim. Então era uma coisa que a escrita ali estava muito, muito, muito no começo. Então ali na época do Sócrates era uma coisa que já se fazia, mas não era como... Era, vamos dizer assim, guardadas as vezes proporções, fazendo uma analogia bem tosca agora, mas era como se fosse, por exemplo, a informática na época em que eu aprendi informática, que foi na época do Windows 95. Ok, informática é uma coisa que tem, é coisa do futuro e coisa assim, mas, no geral, ninguém, sabe? Ninguém usava computador, sabe? Não é mais ou menos por aí. Eu acho que aí é a chave do negócio. Você tem a democratização da escrita, isso dá possibilidade para surgir a forma de vida democrática, dá possibilidade de surgir a própria filosofia, etc. Só que a filosofia já começa na decadência de Atenas, né?
quando a escrita se torna mais democrática, mas ao mesmo tempo a sociedade grega está em decadência. E você vê essa situação em que a guerra entre os valores tradicionais e os valores democráticos, os valores do pacto entre as pessoas, está ainda presente em Platão, né? De certa forma, Platão e Sócrates são reacionários em relação à democracia, né? Essa questão de não escrever, eu acho muito interessante duas coisas que você colocou. A educação pelas mulheres, porque você pode perguntar, quem ensinou Sócrates? Aí você vai para essa possibilidade de que era uma fonte não usual de formação, né? Isso eu acho muito interessante colocar isso, porque você desvia em relação ao que seria padrão lá na Grécia. A outra coisa interessante, assim, em relação à escrita, se o Sócrates escrevia ou não, tem relatos dele lendo, né? Lendo textos. Tem um relato do Diógenes Laércio, que entregaram um texto para ele ler, de Heráclito. Ele falou, o que eu entendi, eu gostei. O que eu não entendi está muito profundo. Eu nem quero saber. E tem o relato do Platão, quando ele estava esperando para tomar cicuta lá, estava esperando a morte, né, para condenado à morte, e ele resolve escrever uns poemas, escreve um hino em homenagem a Apolo, escreve uns poemas, mas é interessante assim, que ele relata que ele teve um sonho durante toda a vida, e o sonho pedia para ele fazer poesia, só que ele entendia que a poesia, fazer música, né, e a música que ele entendia, a melhor música de todas era a filosofia, mas talvez ele tivesse errado, então perto da morte ele resolve fazer essa poesia vulgar, essa música vulgar, e faz um hino para Apolo, e faz uns poemas do que ele lembrava das fábulas de Esopo, ou Êxopo, eu sempre falo errado o nome do cara. Cara, como eu tô sempre lendo coisas em línguas diferentes, assim, eu nunca sei como pronunciar os caras, assim, tipo, esses nomes gregos principalmente, assim. Pois é, se a gente começar a falar mimesis ou mimese, a gente promove uma guerra. Não, exatamente, assim, ó, já fala pros ouvintes, né, ó, não comentem corrigindo os nomes aí, galera, numa boa, tenham piedade da gente, por favor. Pois é. Aí o legal, assim, é que Êxopo tinha que ter moral da história, né? Então até o Sócrates, na hora de fazer os poemas dele, ele tem que ter alguma coisa racionalizante, né? E nesse momento Platão colocando ele no final da vida, talvez a racionalidade dele não fosse suficiente para interpretar os sonhos. Tivesse que ter alguma coisa a mais. É bem interessante essa viragem, assim. Essa coisa a mais era escrever, né? É estranho. Fora que tem essa viagem, como eu disse, o Sócrates fazia um monte de coisa que era considerado muito fora pra época, assim, tipo essa coisa do vira-lata, assim, as coisas de ele não aceitava receber dinheiro, porque também tinha, isso é uma coisa também importante pra quem não conhece Sócrates e quer conhecer melhor, isso é uma das coisas que é interessante levar em consideração também, ele é contemporâneo dos sofistas, né, porque na época Atenas tinha uma lei que quem era cidadão ateniense recebia uma propriedade, tinha casa para morar, vamos dizer assim. Quem era de fora precisaria alugar ou comprar uma propriedade, né? E aí para isso precisava de dinheiro. Então uma boa parte desses sofistas vieram das guerras, na época das guerras médicas, agora não lembro, que envolveu várias cidades e estados lá gregas, então vieram de várias outras cidades e estados, muitos deles, não todos, mas muitos deles vieram de outras cidades e estados, assim. Então eles, para se manter na Grécia, em Atenas, desculpa, eles precisavam de grana, então eles passaram, como eram geralmente pessoas bem educadas, eles passaram a ensinar retórica, né, e tanto que o Protágoras é um dos grandes sofistas conhecidos, assim, que atribuída a ele é aquela frase, o homem é a medida de todas as coisas, né? Que era a ideia de tu ser, tipo, não existe uma verdade que é externa ao homem, né? E eles cobravam, né, esse tipo de coisa. E o Sócrates, além dele evitar, ele dizer que ele não queria receber dinheiro pelo que ele fazia, ele não se considerava um professor, porque ele dizia que o professor é o cara que transmite a informação para a pessoa repetir. E ele não transmitia nenhuma informação. Ele simplesmente tentava fazer a pessoa pensar por si mesma e chegar a alguma conclusão, ou simplesmente não chegar a nenhuma, mas o que quer que a pessoa chegasse era por ela mesma, assim. Pelo menos essa é a visão idealizada que nos veio de Sócrates, né? Então essa ideia vira-lata, assim, de que o cara ele sempre viveu pobre, nunca teve uma fonte de renda que a gente conheça, assim. A gente sabe que o pai dele foi escultor e a mãe dele foi parteira, mas
e que ele aprendeu o ofício de escultor com o pai, mas a gente não sabe se ele chegou a trabalhar com isso, se ele chegou a ganhar dinheiro com isso, sabe? Não lembro se tem alguma, pode até ser que tenha, tá? Então, tipo, daqui a pouco o Max aí pode me corrigir, eu não lembro se tem alguma coisa na literatura por aí que diga que ele ganhou, com o que ele trabalhava, vamos dizer assim, o que ele fazia para ganhar dinheiro. Então tem toda essa atmosfera mítica de ele ser, até o Max antes falou de Jesus, é uma comparação interessante, porque analogamente falando, o Sócrates tem muito desse aspecto de Jesus, assim, no sentido de ele, tipo, era um cara pobre, que fazia as coisas sem querer nada em troca, que queria que as pessoas tivessem conhecimento, que tem gente que diz que talvez nem exista. A gente divide a filosofia entre pré e pós-socrática, né? Então tem alguns paralelos aí que dá para traçar entre Sócrates e Jesus. Mas então é isso, essa coisa de vira-lata também é uma coisa curiosa, assim, da história do Sócrates. E nesses paralelos também dá para falar que tanto Sócrates como Jesus, eles não deixam nada escrito, eles mesmos escrevendo, né? Os outros é que vão escrever sobre eles, né? Uhum. Fica uma coisa meio um mito mesmo, que não é ele que está escrevendo. O Nietzsche dizia que o único cristão de verdade era Jesus, né? Mas aí a gente já entra em outro filósofo. Não, mas dá pra falar assim, talvez que o único filósofo de verdade foi Sócrates. Os outros ficam copiando a máscara de Sócrates. A gente joga o mesmo jogo. Tem uma história assim que a fonte não é tão confiável. Diógenes Laércio, ele fala que atribui a Sócrates a ideia de que o pai dele era escultor e ele falava assim que não queria ficar preocupado com a vida. Segundo Diógenes Laércio, Sócrates fala que não queria ficar a vida inteira cinzelando uma forma humana perfeita e não se preocupar com a vida humana, qual seria a melhor vida humana, né? Então isso de renegar a profissão do pai se levou ao extremo, né? A crítica que ele fazia a quem fazia os trabalhos manuais, artesãos, era bem pesada, né? Nesse sentido, vai junto com o que o Rafael falou, não seguir a profissão do pai já era algo considerado estranho. E esse estranhamento, essa posição do Sócrates de sair do que é usual para a sociedade, é a possibilidade de criação dessa ideia de uma vida contemplativa, uma vida teórica, né? Você sai da sociedade, você se afasta do que é habitual para criticar os costumes. E aí vem aquela história de que o Sócrates tinha uma voz que falava com ele, uma voz que lhe indicava o que ele não deveria fazer. Isso é bem controverso, se essa voz ele vai falar na defesa dele que era um daimon, o que correspondia à religião tradicional, mas você pode imaginar isso como uma forma de individualismo, já que a definição dele de pensamento é o diálogo da alma com ela mesma. Então, você não precisava seguir os costumes, você podia dialogar consigo mesmo e chegar a alguma verdade maior, né? Isso é uma novidade total. E vale lembrar que apesar disso ele não rejeitava as atribuições sociais que lhe cabiam, né? Então ele não era muito interessado, por exemplo, na vida política da cidade, mas se houvesse atribuições legais que ele tivesse que fazer, ele fazia, tanto que ele participou da Guerra de Peloponeso, né? Tanto que ele foi preso 2 vezes, se eu não me engano. Uma vez foi quando ele foi condenado, né, no fim da vida, mas outra vez foi, se eu não me engano, 30 anos antes, quando ele estava junto com um monte de soldado, vários soldados morreram e tinha vários que sobreviveram, e ele preferiu trazer esses soldados de volta para que eles se mantivessem vivos, né? E aí o governo não gostou muito disso, assim, e quis prender ele. Eu só não lembro exatamente, qual que era a acusação e o que era na época, assim, que ele deixou de fazer para poder trazer de volta para Atenas os soldados que estavam vivos, assim. Só que ele conseguiu sair alegando que ele preferiu trazer os vivos e manter eles vivos do que do que continuar lá e não trazer ninguém. Então daí ele, por causa disso, ele acabou sendo solto depois, assim. Então ele tinha essa coisa, assim, ele considerava que ele fazia vamos dizer assim, um serviço social, de uma certa maneira, assim, um serviço de utilidade pública. Não considerava só uma coisa tipo, eu vou fazer isso e foda-se os outros, assim. É curioso isso, ele via a filosofia, né, a ideia da filosofia, não só como uma tarefa individual importante para ele, mas como uma tarefa que tinha também uma extensão social, né.
E tanto que esse era um dos motivos provavelmente pelo qual ele não cobrava pelas coisas, né? Ele estava sempre onde tinha bastante gente e ele saía por aí perguntando para as pessoas vinham perguntar coisa para ele e ele ficava instigando as pessoas e as pessoas estavam sempre ao redor dele e tal. Então ele era uma pessoa que via isso como um serviço social, né? Então ele nunca se isentou de responsabilidades sociais, mas ele se mantinha afastado, assim, não era o cara que ia lá e estava sempre ajudando a definir os rumos políticos de Atenas e tal. Dá pra puxar também, pro que você falou aí, como é que era o método dele também, né? Que ele fazia basicamente sair perguntando pra galera. Sim, primeiro eu acho importante, rapidinho, antes de falar do método dele, falar uma coisa bem importante, que é o que o Sócrates fez com a filosofia em relação por exemplo, aos filósofos pré-socráticos, né? Qual é a verdadeira contribuição para o Sócrates? O que o Sócrates fez de realmente interessante, ele fez, vamos dizer assim, uma virada filosófica. O filósofo adora o termo virada alguma coisa. Vai ter sempre tem nos coisas. Então vou usar esse termo arbitrariamente. Ele fez tipo uma espécie de virada filosófica, vamos dizer assim. Que é o quê? Ele mudou duas coisas que são fundamentais na filosofia. Primeiro, o objeto de investigação filosófica, que os filósofos pré-socráticos eles eram guardados às vezes por professores, eles eram o equivalente ao que os cientistas são hoje. Eles tentavam investigar a realidade, né? Como é que funcionavam as coisas, o que era, o que tinha, do que era feito. O Sócrates subverteu isso, né? O objeto da investigação filosófica passou a ser, muita gente diz que passou a ser o homem. Eu discordaria um pouco dessa perspectiva, embora ela não esteja incorreta. Eu diria que o objeto de investigação do Sócrates passou a ser a definição epistemológica, vamos dizer assim. Passou a ser principalmente a definição dos termos. A relação entre linguagem e conhecimento é muito importante de Sócrates. E a outra coisa fundamental da filosofia que ele subverteu, que ele fez a virada filosófica, é quanto à abordagem da investigação filosófica, que antes os pré-socráticos eles tinham uma abordagem freestyle, né? Era tipo, do que será que é feito o mundo? Sei lá, velho, tipo, a água evapora e vira vapor, então acho que as coisas são feitas de vapor, assim, sabe? Então, tipo, não tinha muito critério. E o Sócrates, a abordagem dele se tornou o que a gente passou a chamar de método socrático, né? Que é basicamente o uso da linguagem e o diálogo, né? E vamos dizer assim, a interação porque não é só a questão da própria pessoa tirar suas próprias respostas, mas é a própria pessoa tirar suas próprias respostas através de uma interação entre duas ou mais pessoas que estão conversando ali, né? Então são duas coisas fundamentais, assim, que ele subverteu e que não tinham sido criterizadas, vamos dizer assim, até então, né? Ele esqueceu completamente a investigação do que era feito o mundo, de coisa assim, foda-se isso, eu quero saber o que é a justiça, quero saber o que é o bem, quero saber o que é a política, o que é as pessoas, o que é o que é bom, o que é ruim, essas coisas. É por isso também que se fala que ele voltou a investigação para o homem, né? Porque todas essas coisas dizem respeito à sociedade, né? Como o homem interage na sociedade. Agora sim, acho que a gente pode falar do método socrático. Não sei se o Marx quer puxar daí o método. Não, só porque essas coisas sempre estudam em alguma tradição, né? Então, na tradição americana, hoje em dia, sempre colocam o método socrático é o elencos. Tipo, o método é o jogo de perguntas e respostas curtas que Sócrates fazia. Sempre com essas questões, o que é, mas o que é a ciência, o que é o conhecimento, né? O que é a virtude, etc. Mas é interessante falar de que é jogo de perguntas e respostas curtas, porque aí você conversa com a pessoa e constrói uma outra situação em que os falantes vão perceber as suas contradições. Não é o jogo do sofista de fazer um discurso longo e tentar convencer o outro daquilo que você está querendo, né? Então isso é uma diferença importante. Eu diria até assim que eu acho importante enfatizar a questão ética, sabe? Porque já que eu sou avesso à epistemologia, então eu falo assim, não, ele começou o jogo ético-político. Tá certo, isso é muito importante que você fala, quando você fala do que é e como isso tem uma base epistemológica, porque isso vai influenciar todo mundo na história da filosofia de fazer perguntas e achar que existe uma resposta, pressupor que existe uma resposta, né? Pressupor que existe um lugar final que quer chegar.
Então, esse jogo é a criação do Sócrates. Pra gente falar que é a criação do Sócrates, eu acho que aí tem uma coisa interessante. Nós temos o depoimento do Aristóteles depois, que aí o Aristóteles faz uma separaçãozinha entre o que é de Sócrates e o que é de Platão. Então, mesmo sendo uma fonte posterior, ele serve para ajudar a separar um pouco o que é de Sócrates e o que é de Platão, né? Bem lembrado essa questão do Sócrates, hein? Porque ele parece ter um interesse bem forte, assim, embora ele não se detenha muito em falar sobre Sócrates, ele parece ter um bom interesse, esse mesmo interesse que a gente está tendo aqui, de tentar separar o personagem da pessoa real, né? Bom, tradicionalmente, pelo menos como eu aprendi na minha época, que nem faz tanto tempo assim, o método socrático, vamos dizer assim, era dividido em duas etapas, né? A primeira é o que a gente chama de ironia, né? Que é uma pergunta, no caso Sócrates perguntava pressupondo que ele não entendia o tema, se ele entendia ou não é irrelevante. E é engraçado que ironia, na verdade, o termo grego significa dissimulação, né? E hoje em dia quando a gente fala, o ironia significa uma coisa um pouco diferente. Mas é isso. E aí, a partir da ironia, a partir da pergunta, pressupondo desconhecimento, tinha a maiêutica, que se chama na tradição filosófica, que é o parto de ideias, né? É muito popular o comentário do Sócrates de que ele dizia que ele fazia uma associação com a mãe dele, que era parteira, né? Ele dizia que a mãe dele dava luz à vida e ele dava luz às ideias, ele ajudava a dar luz às ideias. Então ele via um pouco, pelo menos a partir dessa frase dele, dá pra ver que ele via um pouco, apesar de ele ter rejeitado a profissão do pai, ele viu um pouco a profissão dele, o que ele fazia na filosofia com a profissão da mãe, né? Como um análogo à profissão da mãe, né? Então, da mesma maneira que a mãe dele não fazia o filho e não era responsável por carregar o filho, e sim apenas tirava o filho e colocava no mundo, ele fazia a mesma coisa com as ideias, ele era responsável apenas por criar as condições necessárias para dar luz às ideias que estavam na própria pessoa, né? Isso daí é polêmico, assim, porque essa visão da maêutica é de uma tradição europeia, assim, que tem o Sócrates como alguém que está ligado na ideia de anamnese, de reminiscência. Então pressupõe que uma alma, e pressupõe uma teoria sobre a alma mais complexa, né? A maioria dos estudiosos de Sócrates hoje, os scholars, rejeitam essa ideia da maêutica como sendo do Sócrates. Já acham que a maêutica já é coisa do Platão, colocando uma teoria, pressupõe que a alma tem a verdade, sim, etc. Cagando uma regra, né, pro Sócrates. Pois em outras palavras. Pois é. Exatamente. Então, não atribuir nenhuma teoria ao Sócrates e deixar ele como o cara que só conversa se chegar a resposta nenhuma, né? É isso que o pessoal tenta fazer hoje. Mas isso é polêmico, não é só observação. Não, mas eu concordo, eu acho que é como eu disse, por isso que eu brinquei falando assim, pelo menos foi como eu aprendi, porque eu acho que é importante a gente discernir isso, que o estudo sobre Sócrates está sempre evoluindo assim, tanto que quando o Murilo me convidou, eu falei assim, bom, eu não sou especialista em Sócrates, eu conheço bastante, mas o suficiente para poder falar sobre, mas não sou especialista, porque é uma coisa que está sempre evoluindo, e é bem importante isso que o Marcos falou. O que a gente pode saber com certeza, e quando a gente fala com certeza, é tipo assim, com nível de segurança alto, óbvio que não com certeza absoluta, mas com nível de segurança alto, é isso, era que ele perguntava para as pessoas e tentava e fazia com que as pessoas tirassem as ideias de si mesmas, sem tentar impor nenhuma ideia para ninguém, no máximo dando contra-exemplos, né? E isso é o que a gente pode dizer. Além disso, mais de coisas específicas, tipo a maiêutica, por exemplo, a própria ideia da ironia já vai além disso, né? O Sócrates era chato pra caralho, né? Ficava lá, o povo tava ganhando o trocadinho. Não devia ser legal ser amigo do Sócrates. Se eu não me engano, nesse Ditos e Feitos de Sócrates do Xenofonte, ele conta um relato do Sócrates, tipo, se meter lá e falar com um guri que tinha recém começado na vida militar e tal, assim, e querer se meter na vida dele e debater com ele para ele ser virtuoso, como, né, se ele quisesse mesmo ser um general, e por que ele precisava ser virtuoso e coisa assim. E aí depois no fim, depois de tempos, o guri volta e agradece o Sócrates, mas a forma como é contado o relato é interessante, assim, não é tão lisonjeiro
embora não seja depreciativo, não é tão lisonjeiro quanto Platão costuma fazer nos diálogos, assim, então acaba sendo meio engraçado, assim. Outra coisa que eu acho que é importante destacar, assim, é a questão do elemento erótico, que esse eu acho que há um consenso, assim, com aquela história. Sócrates só dizia que sabia a parte erótica, né? Que a educação tinha a ver com a sedução, de conseguir levar os jovens para o lado dele, né? Como ele fez com esse menino. Você vai lá e seduz para o pensamento. Essa parte assim de conduzir eroticamente, de fazer a pessoa se apaixonar pela busca que ele está fazendo, isso é algo que marca a forma de Sócrates. Não vou dizer ensinar, porque eu não sei se ele ensinava nada para ninguém, sim, mas a forma dele se conduzir, né? Mas pelo menos assim, essa ideia de que o que faz as pessoas se moverem é o eros, né? As pessoas têm que estar apaixonadas por aquilo, elas têm que estar com vontade daquilo, senão elas não vão buscar o conhecimento, né? E tem que deixar de lado os outros prazeres para se guiar pelo conhecimento. Essa segunda parte é problemática. E é complicado porque se mistura com o próprio contexto social da Grécia também, porque eles tinham um sistema de que os homens mais velhos ensinavam os jovens homens, né? Porque a mulher não tinha esse, vamos dizer assim, esse privilégio. E essa coisa de professor e amante era uma coisa que se misturava com muita frequência na Grécia Antiga, principalmente no período clássico ali da Grécia. Então, era uma coisa estranha que o Sócrates, por exemplo, aparentemente não fazia isso, assim. Ele tinha todo esse discurso do se apaixonar alegoricamente, assim, mas ao mesmo tempo ele parecia não tá dentro dessas, vamos dizer assim, normas. Não era exatamente... É tipo que nem o que o pessoal faz na igreja católica, os padres fazem na igreja católica. Abusar de coroinha não é regra. Não tá na lei. Não tá na lei da igreja católica, mas é uma coisa comum. Tadinho do Sócrates. Não, mas eu tô falando o inverso, na verdade. É brincadeira o negócio da igreja católica, tá? Ouvintes não vão ficar bolados aí, calma aí. Porque é um pouco contrário, porque como eu falei, essa coisa de professor e aluno se mostrava muito com amantes. Era uma coisa meio informal, assim, era um negócio meio complicado, assim, uma coisa que foge bastante do tipo de mentalidade que a gente está acostumado a hoje. A gente consideraria uma coisa completamente antiética, relacionamento aluno-professor e essas coisas assim. Só que o Sócrates não fazia isso, assim, ele gostava de atrair os jovens pro conhecimento e não pra mostrar o pau nem nada do tipo, assim, até onde a gente sabe, né, gente? Então, diferente do Diógenes, né, que se masturbava em público, mas isso também é outra história de outro filósofo. O Marcos até falou sobre isso um pouco, começou a falar sobre isso, que o Sócrates, ele é muito visto também como um filósofo que vê a filosofia como um modo de vida. Isso dá para trazer ainda para hoje em dia, assim, como uma filosofia como modo de vida? Depende de que aspecto, vamos dizer assim, das ideias do Sócrates a pessoa for seguir, porque tem algumas coisas que são os paradoxos socráticos, né, que são chamados paradoxos socráticos porque eles meio que contradizem o senso comum, assim, né, e que ele dizia que o conhecimento é virtude, né, ele fala, na verdade, se eu não me engano, a frase é ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância, pois sabedoria e virtude são inseparáveis, né, então... Eu não sei se esse tipo de coisa cabe para os dias de hoje. O que eu acho que cabe para os dias de hoje é a ideia de que não vamos aceitar um conceito como dado. Por exemplo, vamos fazer justiça. Ok, o que é justiça? Eu quero mais educação. O que tu quer dizer com isso? Sabe? Tipo, eu sou a favor da liberdade. O que tu quer dizer com isso? Sabe? Eu vejo, principalmente no Facebook hoje em dia, que muitos dos conflitos se dão simplesmente por uma disputa de definição de termo, porque cada um tem uma definição diferente de termo. Não que eles estejam disputando por qual definição de termo é a melhor, mas eles estão disputando porque eles não percebem que eles estão debatendo por regras diferentes. Eu costumo falar muito isso com relação à ideologia política, assim. Se tu pegar, por exemplo, claro que grosso modo, né, mas se pegar, por exemplo, esquerda e direita, um dos principais conceitos é o de liberdade. Ambos têm conceitos de liberdade. Só que a definição que eles dão para esses conceitos é que faz com que eles sejam completamente diferentes. Então a esquerda parte do pressuposto de que aquele conceito de liberdade que eles têm
é o conceito que deve ser perseguido, enquanto que a direita tem uma outra definição do mesmo termo e já parte do pressuposto, já age partindo do pressuposto que aquela definição do termo é a que deve ser perseguida. Então eu acho que essa coisa de ficar buscando tal, o que é... Eu não acho que o método do Sócrates iria muito adiante, assim, porque se o cara for ficar, né, perguntando, até alguém tirar do fiofó uma definição meio complicada. Mas eu acho interessante, tipo, por exemplo, tu vai fazer um debate, é importante deixar bem claro que as pessoas entendem de forma igual certos conceitos. No sentido, tipo assim, elas têm a mesma definição para esses conceitos. Porque senão tu vai fazer debates com pessoas como se elas estivessem jogando um jogo, cada um, uma regra de um jogo diferente. Um tá jogando com a regra do futebol, outro tá jogando com a regra do vôlei. Né? E os dois estão no embate um contra o outro. Então eu acho que essa questão de definição de termo é uma coisa interessante que ainda seria relevante nos dias de hoje. E você, Marcos, você acha que tem alguma coisa que dá para trazer ainda para os dias de hoje? Eu acho que o pessoal traz, né? Quando o pessoal começa a pegar o Sócrates como exemplo mais profético, assim, tipo, o cara que morreu pela verdade, aí o negócio se complica, né? Aí o negócio pode se misturar até com a perspectiva em que a teoria é deixada de lado e um aspecto meio de eu tenho que ser exemplo dos demais. Uhum. Até um aspecto religioso, né? De uma certa maneira. Sim, sim. Tipo, essa é a crítica principal do Nietzsche à filosofia. Todo mundo quer seguir Sócrates e ser exemplo para todo mundo, né? Cada filósofo quer cagar a regra para a humanidade em geral, colocando seu modo de vida como exemplar. E não por acaso Nietzsche era apaixonado por Sócrates, e a avaliação do Nietzsche do Sócrates é totalmente ambígua. Às vezes ele fala, no começo da carreira ele fala muito bem do Sócrates, depois ele dá uma virada e começa a atacar Sócrates de uma forma muito violenta, o que só indica que ele era mais apaixonado ainda, né? E você pode pegar filósofos contemporâneos como o Foucault. O Foucault no final da vida, fez um trabalho todo sobre o Sócrates, destacando como Sócrates mostrava o cuidado de si, que a pessoa tem que cuidar de si mesma, a ideia de Sócrates de paresia, de dizer sempre a verdade, da coragem da fala franca, né? Contemporaneamente, tem um filósofo norte-americano, afro-americano, o Cornel West, que ele destaca esses dois aspectos. Ele acha que mais do que nunca é necessário ter a coragem de dizer a verdade e ter esse cuidado de si mesmo. O problema é quando você assume essa postura é que você vira um profeta, né? O Cornel West assume essa posição, né? E para ele isso é necessário. Talvez na condição de líder do movimento negro isso seja uma necessidade para quem nasceu dentro das comunidades afro-americanas, onde a igreja faz parte da sociedade de uma forma muito importante das comunidades. Ele também é teólogo, né? Isso seja algo extremamente necessário. Para ele imitar Jesus não é um problema, então imitar Sócrates também não é um problema. Então assumir a condição de profeta, beleza. Para filósofos profissionais, isso, para quem está na academia, essa ideia de filosofia como modo de vida não funciona, porque quem tá na academia geralmente nem filosofia faz. Não. Se tu tá na academia, tu não faz filosofia, né? Tu tem que se adequar é uma ciência, é uma filosofia submetida à ciência, né? Então não tem muito o que falar. E também tem outras coisas assim, né? Primeiro, dizendo que eu não acho que isso é errado, muito pelo contrário, mas, tipo assim, o cara vai querer andar que nem o Sócrates e sem receber dinheiro por nada e andar na rua e... É uma coisa meio complicada, mas eu acho que uma coisa que o Sócrates ensinou, e aí eu acho que tem tudo a ver com o que o Marx estava falando, é justamente aquilo que a gente não faz. Tipo, ele ensinou que ele não era importante, a abordagem dele era importante. E a gente faz exatamente o contrário. A gente coloca assim, não, tipo, eu sou importante porque eu tô dizendo que eu tenho uma abordagem importante. Não é isso. Tu faz a tua abordagem. Se ela é importante ou não é tu que tem que dizer. Tu não é a pessoa para dizer isso. É o impacto, é as consequências, é o que vai acontecer, é como as outras pessoas reagem, é que vai dizer. Me incomoda muito, tem muita gente, inclusive muita gente formada em filosofia, que não só com Sócrates, mas com qualquer outro filósofo, assim, que leva de uma forma meio religiosa, assim, tipo assim, eu sou kantiano. Cara, você tá formado em filosofia, tu não pode ser nada, sabe? Tipo, isso é uma coisa que a filosofia ensinou, que é justamente que tu aprende com os outros para tentar
superar eles. Superar os filósofos anteriores não é uma coisa ruim na filosofia, pelo contrário, essa é o que todos os filósofos fizeram, essa é o que todos os filósofos têm em comum, sabe? Então, se tu vai tomar como ídolo um filósofo em particular, ou uma corrente filosófica em particular, eu acho meio complicado, assim, sabe? Mas é uma opinião pessoal também, é porque eu não consigo ver nenhum filósofo com que eu concordaria 100%, assim. Mas eu acho que aí, se for pra tomar um como opinião pessoal, é melhor tomar Sócrates, que ele não escreveu nada. Exatamente. Então você pode interpretar ele à vontade, assim, tipo, você pode pegar todo mundo e falar assim, todo mundo estava errado. Sócrates, na verdade, como depois os socráticos fizeram, assim. Então, Outro cara pode dizer, o Sócrates não disse isso. Tá, mas ele também não disse o contrário. Ok, mas ele não disse isso. Pra finalizar, você acha que tem alguma coisa que pode acrescentar ainda, hein, Rafael? Acho que é isso, né? Não, acho que o principal, claro, sempre falta coisa, né, cara? Eu tenho esse lapso mais recente, assim, do Sócrates, do que se sabe hoje de Sócrates e tal. Mas eu acho que a gente falou bastante coisa. Claro que é subentendido no que a gente falou, né? Mas, pô, a influência do Sócrates pra filosofia, pô, vai desde a ontologia até a filosofia da linguagem, até a lógica, até, né, ética, política. Então, acho que basicamente todos os principais objetos de estudo filosófico hoje tem alguma influência, ou pelo menos começaram em algum nível com Sócrates, né? Indispensável, né? Não é à toa que o cara é considerado, a filosofia é dividida entre antes e depois do cara, né? Não é à toa que o cara é meu Deus. Aí o cara falou isso, tipo, criticou isso o tempo inteiro, né? Não, mas sempre se fala isso do Sócrates, né? Não tem como não dizer que ele tem uma importância grande para a filosofia. Então acho que a gente pode partir para as indicações, então, né? Então, Rafael, você trouxe alguma coisa pra gente aí, pra indicar pros ouvintes? Sim, eu tenho 3 coisinhas pra indicar. A primeira é uma coisa diretamente voltada pro Sócrates, que é quem não leu, que é o livro do Xenofonte, que eu citei algumas vezes nesse podcast, que é Ditos e Feitos de Sócrates. Mas enfim, eu não lembro de que editora que é, mas ela é de uma editora bem desconhecida, mas ela é interessante porque ela é uma tradução direta do grego. E isso é bem importante porque uma coisa que a gente não comentou, e que a gente nem precisa retomar, mas só falar rapidinho, que muitas das coisas que possam vir a ser erros na interpretação do pensamento do Sócrates pode vir também de erros de tradução, né? De traduzir, por exemplo, do grego pro francês, do francês pro inglês, depois, sabe? Então, tipo, boa parte das coisas que a gente tem vem direto ou do inglês ou do francês, né? Então, já é uma tradução de algo já traduzido, né? E o grego antigo é complicadíssimo, né? Então, esse Ditos e Feitos de Sócrates que eu não lembro se é Ditos e Feitos de Sócrates ou Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. É um livro muito bom por causa disso, porque ele é esse livro do Xenofonte, né? Esse livro histórico que ele tenta formar um caso, né, do julgamento em defesa do Sócrates. E essa versão que eu comentei, ela é traduzida para o português direto do grego. Então tem bastante coisa, assim, sobre as palavras e as coisas de linguagem, assim, que é complicada de traduzir. Tem bastante nota, assim. Então isso é legal. Recomendo muito que vocês procurem esse livro, que vale muito a pena. Agora, coisas, assim, mais cultura pop, assim... vou recomendar uma música e uma história em quadrinhos. A música que eu vou recomendar é Blowing in the Wind, do Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many... Que ela é basicamente toda feita a partir de perguntas, né? Ela pergunta, tipo, quantos passos tem que dar e quantos não sei o que. Claro que o método não é exatamente o mesmo do método socrático. Então a música é basicamente só perguntas, né? Como o Sócrates é basicamente só perguntas, então vale, é uma música muito boa também. Recomendo a versão da Joan Baez,
porque quem conhece Bob Dylan sabe que ele escrevia muito bem, mas... Então, a harmônica não é muito legal, não. Então, tipo, a letra é fantástica, mas se vocês forem procurar, não conhecerem e quiserem procurar uma versão, procurem a versão da Joan Baez, que é uma versão que é basicamente o Bob Dylan feminino, assim, da época. Então, que é bem legal. E por último, mas não menos importante, pra terminar rapidinho as minhas dicas aqui. Eu sou muito fã de quadrinhos, né? Eu escrevo pra um site de quadrinhos. Então tem um personagem chamado Monstros do Pântano, que tem um arco de história chamado Gótico Americano, que por coincidência saiu agora. A Panini publicou 4 volumes da saga do Monstro do Pântano, que tem essa história. São 4 livros e é tipo 20, 30 reais cada um deles. Agora tá no livro 4, eu acho que vai até o livro 6, mas até o livro 4 já tem todo esse arco aí do Gótico Americano, que é basicamente o personagem do Monstro do Pântano viajando pelos Estados Unidos para conhecer a natureza do mal. E a última edição é basicamente o que seria o mal da história, que na verdade é, vamos supor, as trevas antigas que vêm de antes da criação, que estão ameaçando destruir toda a realidade. É uma espécie de coisa sem forma, viva, que não sabe o seu verdadeiro propósito na realidade, assim. Então ele começa perguntando o que ele é. Isso tudo acontece numa batalha no inferno e tal, enfim, né? História de terror e história de quadrinhos e tal, mas tudo acontece no inferno com vários tipos de personagem. Então cada personagem que tenta atacar ele engloba vamos dizer assim, na escuridão que é ele. O personagem pergunta alguma coisa, daí ele pergunta o que eu sou, daí o primeiro personagem fala, você é o mal, não sei o que. Aí ele fala, tá, ok, mas essa resposta não é o suficiente pra mim, e daí ele pega e joga o cara de volta, assim, o cara tá tudo fodido e não consegue fazer mais nada. Aí o outro tenta atacar, ele assimila o cara e depois, me disseram que eu sou o mal. O que é o mal? E as pessoas falam, o mal é isso, o mal é aquilo, não sei o que. E aí vai indo, até a parte que chega o Monstro do Pântano, que é o único que entra na escuridão sem atacar. E aí ele pergunta, tu vai conseguir me explicar o que é o mal? E o Monstro do Pântano prova ser um total socrático, assim, no dizer que não sabe e ao mesmo tempo gerar a resposta que se precisa, assim. Então é uma coisa fantástica, assim, toda essa fase desse personagem que foi escrita por um autor chamado Alan Moore é filosofia pura, assim, vários elementos filosóficos em vários dos arcos, assim, mas esse arco gótico americano é um arco que dá pra dizer, principalmente pelo final, que é bem, bem socrático, assim. O Alan Moore é bem conhecido aí do pessoal dos quadrinhos, né? O cara é foda mesmo. Perguntar aí o Marcos agora, você tem alguma indicação aí pra gente, Marcos? Eu vou indicar uma indicação canônica quase, que é o filme do Rossellini, Sócrates. Você vai encontrar ele facilmente. O Rossellini tem vários filmes sobre filósofos, então ele tentou fazer filmes sobre Sócrates, Agostinho, etc. Então acho que vale a pena dar uma olhada nesse filme do Sócrates. Agora, uma coisa que eu acho legal, um livro que eu acho legal, chama Vidas Investigadas, do James Miller. Acabou de sair em português. Eu gosto muito dessa pegada de aproximar filosofia e biografia, e esse livro não trata só de Sócrates, mas trata de Sócrates, Platão, etc. Chega até Nietzsche. Então acho que é uma coisa interessante você ter a biografia de vários filósofos. Acho que é uma boa referência. Agora, se for para colocar um quadrinho aí que eu acho bacana, o Epícoro, do Sana Conrad, eu acho, né? O Epícoro sábio, que aí lá o Epícoro vai ser um daqueles que vão disputar a herança do Sócrates, né? Então o Sócrates aparece como um personagem chato lá na história. Então, então não é uma referência direta, mas vai ser nessa disputa sobre o legado de Sócrates também, né? Fica essas as dicas de hoje. Música, já colocou o Bob Dylan. Bob Dylan ensinou o pessoal a fazer perguntas socráticas, então vai ter muita gente que vai imitar ele. Então a gente tá... não, peraí, desculpa, Murilo. Então quer dizer que o Bob Dylan é o Sócrates da música? Então, a gente termina com essa, né? Eu não vou nem responder isso, você já... Eu acho que nessa história aí, quem colocou o rock para ter uma implicação filosófica existencial foi o Bob Dylan, né? Ele fez os Beatles sem encontro com o Bob Dylan, eles não seriam os Beatles, né? Que a gente conhece. Então, essa virada existencial
é o Bob Dylan. Eu acho que o Bob Dylan, na medida em que ele cria um personagem, ele não está preocupado também em dizer a verdade literal, mas fazer as pessoas se questionarem. Quem vai dizer melhor isso, melhor do que eu, vai ser o Daniel Lins, que é um filósofo brasileiro que está escrevendo um livro sobre o Bob Dylan que vai sair em breve, cara. Eu tô ansioso por esse livro. O Daniel Lins está agora, eu fiquei sabendo que ele está na França, que ele foi atrás do Bob Dylan, que o Bob Dylan está fazendo um show lá, e ele vai levar em conta todos os aspectos que o Bob Dylan tem de aproximar a vida dele do circo, né? De acampar, de morar nos lugares onde ele vai fazer shows, de toda a estrutura diferente, de tentar vender a vida dele também, né? É uma forma de vida que tem ali, né? Então, ele é profeta massa, também. Estamos chegando aqui no final do programa. Eu queria dizer que foi um prazer muito grande receber o Rafael aqui, o Algures, né, que é uma figurinha já carimbada aí de vários podcasts que ele vai, né? Eu apareço onde me chamarem, eu sabendo ou não sobre o assunto. Eu também. E o espaço aqui tá sempre aberto, se você quiser tratar de outros assuntos também filosóficos aqui que você quiser, a gente tá sempre recebendo. Com certeza. Sempre aberto. Se quiserem me chamar para falar sobre o Círculo de Viena, sobre o Hegel, ou sobre filosofia da mente e filosofia da ciência, nós estamos aí. Beleza. Se você quiser divulgar também seu trabalho, deixar os contatos aí, fica à vontade aí pra falar. Quem quiser acessar o Melhores do Mundo para não se informar sobre quadrinhos, filmes e séries, pode acessar melhoresdomundo.net. Quem quiser ler sobre divulgação científica, em geral sobre astronomia, mas eu escrevo lá sobre outras coisas, pode ir no astropt.org, não tem nada a ver com o site, com o Partido dos Trabalhadores, é um blog de divulgação científica de Portugal, do qual eu participo. Eu normalmente escrevo coisas sobre neurociência, biologia, filosofia da ciência, mas eu escrevo só um pouco sobre de tudo lá. Então é astropt.org, também quadrinhos de terror para Dinamo Studios, mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende de eu conseguir cumprir, quando eu cubro o prazo ou não. Então é dinamo.art.br, quem gosta de quadrinhos de terror, vai ter lá, cada semana vai ter uma dica de quadrinho legal, ou vai ter alguma coisa sobre a história de quadrinhos de terror nos Estados Unidos, no Brasil, blá blá blá. E N coisas assim. E por último, mas não menos importante, eu já vou parar com as minhas indicações. Calma, com o meu jabá. Meu último jabá é que eu também escrevo quadrinhos. E eu tenho uma HQ digital que saiu ano passado e que ainda está em desenvolvimento. São em 8 partes. Já está na 5ª parte, a 6ª está para sair. Chamada Dies Irae, que de uma certa forma lida bastante com filosofia. Indiretamente, eu não fiz isso conscientemente, mas é meio que inevitável, assim. Dei uma procurada no site maisgibis.com.br. Ela é vendida, cada edição é vendida a R$ 2,90. Não é mais barato que hoje em dia que transporte público, né? Uhum. Mas ela é digital, né? Ela não é impressa, só para vocês saberem. E era isso. Muito obrigado por terem me convidado. Gostei muito do papo. É isso. E de quadrinhos e filosofia a gente vai falar quando mesmo? Quadrinhos e filosofia ia ser legal, cara. Tem um quadrinho chamado Quilombo de Orunhaie, que, embora não seja sobre filosofia, ele fala sobre várias coisas de filosofia, assim, explica várias coisas básicas sobre filosofia, bem legal, assim. Vale a pena fazer um tema assim, viu? Tem os filósofos em ação também, que é o... verdade. Também, dá pra... Vocês estão queimando pauta aí, vamos deixar pro próximo programa, galera. É só pra esquentar, rapaz. A gente tá vendendo. Muito obrigado aí pela sua presença. Nossa, foi ótimo, foi muito bom conversar aqui, foi muito bom conhecer também você que eu só ouvia lá no MDM, né? O podcast ele fica falando pra galera ficar com medo aí de visitar, não vai se informar, mas é um podcast muito bom. Só não vão lá comentar na área de comentários, que não é muito saudável. Nem leiam os comentários. Se quiserem, vão lá, ouçam o podcast, leiam os posts, beleza. Mas nem leiam os comentários, senão o cérebro de vocês vai derreter. Então, obrigado, pessoal, aí até a próxima. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be
that he just doesn't see the answer. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.